Olá, pessoal! Que bom que estamos aqui para corrigir a prova do TRT da 10ª região, né, realizado pela CESP. Eles, na realidade, muitos de vocês fizeram a prova, só que a CESP não divulgou o gabarito. E a agonia de vocês, realmente, por, né, ter acesso a esse gabarito e aos comentários da prova. E só que a gente fez as contas, tiveram mais de 27 questões, ou 27 questões de administração. E não daria para gravar em um bloco, ou minutos sérios, ou qualquer coisa assim. Teria que ser mais uma aula. E aí eles vão colocar essa aula, né, como aula extra, como bloco extra, aí dentro aí da tua turma do TRT da 10ª região. Então nós vamos comentar questão a questão, você já vai ter o gabarito ali, né, e eu vou trazer as justificativas do porquê da gente ter colocado aquele gabarito, tá bom? E aí vamos aproveitar, fazer uma revisão geral de toda a matéria para que você chegue na hora da prova aí, né, detone, né, na hora da prova, né, rumo ao TRT da 10ª região. Vamos lá. Pessoal, só presta atenção numa coisa, né, que eu também cometi esse erro, né? Me mandaram uma prova pelo e-mail e depois eu peguei outra prova e a ordem das questões são diferentes. Então, cuidado com isso, tá? Pega o meu material e a ordem das questões. Se você quiser comparar com a tua prova que você fez, presta atenção, porque a numeração, né, eles alteraram de prova para prova, né, dependendo do grupo a qual você pertencia, tinha uma outra numeração, né, para você não, Beth, a questão 41, você disse que era isso, mas às vezes não é a mesma questão, tá bom? Então presta atenção nisso, que eu sei que você está estressado e às vezes não presta atenção nisso e já acha que o gabarito é que está errado. Vamos lá. Questão número 41, né? Que no meu material, na minha prova, a questão número 41 vai tratar, fala assim, acerca da administração, julgue os itens a seguir. Acerca da administração, julgue os itens a seguir. A gente não colocou o título aqui, a gente quebrou o PDF e colocou as questões. Aí veja a questão 41. O BSC, Balance Scorecard, trata da articulação das 4 dimensões do desempenho organizacional, em que a gestão de processos é a dimensão que perpassa toda a estrutura da organização. Primeiro, antes de qualquer coisa, olha para mim, deixa eu falar uma coisa. As provas de CESP, gente, elas costumam ser, vamos dizer assim, até mais fáceis do que as provas de FCC. Por quê? Porque, na realidade, ela é interpretativa, né? E aí, eu diria que é mais fácil, não é aquela coisa da decoreba. E o segundo, você tem que encontrar no texto do certo e errado palavrinhas do bem ou do mal, ou seja, conceitos que sejam do mal ou do bem, tá certo? E aí, dentro dessa lógica, você lendo para ver se as palavrinhas combinam, né, que a gente vai dizer se está certo ou está errado. Então, de novo, né, para a gente poder entender. O BSC trata da articulação das 4 dimensões do desempenho organizacional. Para aqui. Quais são as 4 dimensões do desempenho organizacional? Aprendizagem e crescimento, processos internos, clientes e financeira. São as 4 dimensões do Balance Scorecard. O que é o Balance Scorecard? O que é um painel de indicadores balanceados? E hoje a gente diz que o Balance Scorecard ele se transformou em algo até mais, né? Ele passou a ser a própria estrutura dos processos organizacionais. Por que a própria estrutura? Porque em cada uma das perspectivas, em cada uma das 4 dimensões, a gente vai ter um objetivo. Para cada objetivo, a gente vai ter uma meta, para cada meta, a gente vai ter um indicador e a gente vai ter uma iniciativa. Não são as 4 variáveis que a gente define no Balance Scorecard? Dentro das 4 dimensões, a gente tem as 4 variáveis. Então, por exemplo, aprendizagem e crescimento. A gente define qual é o objetivo que a gente quer alcançar em aprendizagem e crescimento. Por exemplo, melhorar o nível de satisfação dos servidores. Aí eu estabeleço um indicador para medir isso, estabeleço uma meta e digo quais são as ações que eu vou fazer para esse objetivo. Minha gente, esse objetivo, na realidade, se transforma num processo. Ou seja, em atividades, em tarefas. Eu não vou definir para esse objetivo quais são as iniciativas que eu vou ter que tomar? Pois muito bem. Então, esse objetivo nada mais é do que um processo. Então, a gestão por processos, ela permeia toda a estrutura do BSC, nas suas 4 dimensões. Certo? Inclusive, eu costumo dizer isso, já caiu até em prova de FCC, que o Balance Scorecard se transformou, olha que caiu em prova de FCC, que está igual que está aqui,
que o Balance Scorecard se transformou na própria estrutura dos processos gerenciais. Por quê? Porque hoje, em vez de você estar preocupado com as caixinhas dentro da organização, ou seja, com a área de marketing, com a área financeira, hoje você está preocupado no alcance dos objetivos. E cada objetivo demonstra que a gente tem todo um conjunto de atividades e tarefas, ou seja, que a gente tem um processo para ser realizado ali para alcançar aquele objetivo. Certo? Então, diante disso, o que a gente vai responder? Volta para a questão. O BSC trata da articulação das 4 dimensões do desempenho organizacional. Perfeita essa primeira fase. Eita, não pegou a canetinha. Peraí, deixa eu pegar a canetinha. Peguei. Perfeita essa daqui. Em que a gestão de processos é a dimensão que perpassa toda a estrutura da organização. Certíssimo. Se em cada perspectiva eu tenho um objetivo e cada objetivo, na realidade, para cada objetivo eu vou ter que desempenhar atividades e tarefas, ou seja, eu vou ter que desenvolver um processo, o processo ou a gestão de processo perpassa toda a estrutura. Certo? Todas as palavrinhas do bem. Representando hoje, na visão moderna, o que significa um BSC, que nasceu como um painel de indicadores balanceados e que hoje representa a própria estrutura dos processos gerenciais dentro das organizações. Fechou? 42. Muda totalmente de assunto, ele vai para a gestão de pessoas. A análise e a descrição de cargos consiste na identificação das competências profissionais relevantes para a execução do trabalho em cada cargo. Gente, gestão de pessoas, olha para mim. O que é a análise e a descrição de cargos? É uma ferramenta dentro de gestão de pessoas que significa descrever o cargo, estabelecer o conteúdo do cargo, ou seja, quais são as tarefas, quais são as atividades que serão desempenhadas. E analisar um cargo significa descrever as qualificações que o ocupante deverá ter. Vou repetir. O que é a análise e descrição de cargos? É uma ferramenta de gestão de pessoas, né, que significa descrever um cargo, significa dizer quais são as atribuições desse cargo, quais são as tarefas que vão ser desempenhadas. Quando você pegou lá o teu edital, você viu lá quais eram as atribuições do analista administrativo. Aquilo é a descrição do cargo. E a análise do cargo? Quais são as qualificações que o ocupante deverá ter, ou seja, terceiro grau completo, pós-graduação, seja lá o que for. É um instrumento para que a gente possa contratar pessoas com aquele perfil descrito e analisado para o cargo, certo? Aí ele vem para cá, já que você entendeu o conceito. Que a análise e a descrição de cargos consiste na identificação das competências profissionais relevantes para a execução do trabalho. Mas, gente, a análise e a descrição não identifica competências profissionais relevantes. Quem identifica competências profissionais relevantes é o mapeamento de competências. A análise e a descrição de casos enumera as competências necessárias para o desempenho no cargo. Ele não identifica, veja como é sutil a diferença. Ele diz aqui que consiste na identificação das competências. Não, ele não identifica as competências profissionais relevantes. Não é isso. Ele identifica, ele enumera quais são as competências, quais são, não são nem as competências, quais são as habilidades, quais são os conhecimentos, quais são as atribuições, quais são as tarefas que deverão ser desempenhadas no cargo, tá certo? Para execução em cada cargo. Então, qual é o problema dessa frase? Por que ela está errada? Porque ela não identifica as competências profissionais relevantes. A análise e a descrição, ela traz aspectos físicos, mentais, responsabilidades, ou seja, ela enumera, ela identifica, né, as competências. Quem vai trazer o conteúdo, vai trazer as tarefas. Quem identifica as competências relevantes, é o mapeamento de competências dentro da gestão de competências, que é outro assunto, que está relacionado também, claro que está relacionado. Mas não é a descrição e a análise, você está entendendo? A descrição e a análise de cargos, ela não identifica as competências relevantes. Ela enumera, tanto para a descrição, enumera qual o conteúdo do cargo, os aspectos intrínsecos, e a análise enumera as qualificações que o ocupante deverá ter, ou seja, os aspectos extrínsecos do cargo, e não as competências relevantes para a execução do trabalho. Não identifica, enumera, certo? E por isso que está errado.
43. A gestão de pessoas garante equilíbrio organizacional a partir da melhor aplicação dos recursos organizacionais, tais como pessoas, tempo e informações. Gente, nada garante nada. Cuidado com essa palavrinha em prova de concurso, em prova de CESP. A CESP tem mania de fazer isso. A gestão de pessoas não garante nada. A gestão de pessoas pode viabilizar o equilíbrio organizacional a partir da melhor aplicação dos recursos organizacionais, tais como pessoas, tempo e informações. Como é que a gestão de pessoas vai garantir o equilíbrio organizacional? Sabe o que é o equilíbrio organizacional? O equilíbrio organizacional é a relação entre aquilo que eu dou para a minha organização e aquilo que eu recebo. A gestão de pessoas não garante. A gestão de pessoas viabiliza. A gestão de pessoas pode proporcionar, pode ajudar. Mas veja, o que cada um quer da organização diz respeito a cada um. E o que a organização pode dar também. O que cabe à gestão de pessoas? Identificar o que cada um quer e o que a organização quer de cada um. Tá certo? Mas ela não garante equilíbrio organizacional. Se ela garantisse, seria muito bom, né? As organizações eram todas equilibradas, vamos dizer assim, né? Mas o equilíbrio tem a ver com aquilo que a organização coloca à disposição para mim e aquilo que eu quero da minha organização. Então, a gestão de pessoas não garante. Cuidado com garante. Cuidado com essa palavrinha garante, em prova de CESP. Porque as ferramentas não garantem nada, né? As ferramentas ajudam, né, para que as coisas aconteçam. Tá bom? Então, 43 também está errado, porque esse garante é do mal. Vamos lá, 44. 44. Acerca da administração, julgue os itens a seguir. A identificação de necessidades de capacitação é feita com base na lacuna entre as competências necessárias e as existentes na organização. Pessoal, isso aqui é gestão de competência. Né? Como é que a gente trata a gestão de competência? Né? Deixa eu aproveitar, porque tem várias questões sobre gestão de competência. Deixa eu fazer o desenho aqui. Ó, pega aqui. Gestão de competência. A primeira coisa que a gente fala que é o... Eita, deixa eu pegar a canetinha agora aqui. Mudou o slide. É no planejamento. O que eu faço no planejamento? Eu vou levantar as competências necessárias e eu vou ver as competências atuais. Certo? E aí eu vou ter um gap, uma lacuna, né? E aí, pessoal, é exatamente o objetivo do mapeamento de competências. O planejamento é uma etapa do mapeamento de competências. E o que é o mapeamento de competências? É a identificação do gap, que é a diferença entre as competências atuais e as competências necessárias, né? Como é que eu faço para desenvolver e para diminuir esse gap? Aí vem a próxima fase, que a gente chama de implementação na gestão de competências. Eu vou tomar duas atitudes, ou eu vou captar pessoas, ou eu vou desenvolver pessoas. Como é que eu vou captar pessoas? Buscando no ambiente externo, fazendo concurso público, contratando. Vou captar pessoas que tenham aquelas competências necessárias para diminuir o gap. Ou vou desenvolver pessoas, ou seja, vou treinar pessoas, né, para que elas adquiram as competências necessárias. A partir da captação ou do desenvolvimento, o que eu vou fazer? Eu vou acompanhar. Eu vou acompanhar através de uma avaliação de desempenho, por exemplo, que aí a gente estudou os métodos de avaliação de desempenho. Então, eu vou acompanhar se as pessoas estão alcançando aquelas competências necessárias para o desenvolvimento da organização. E fora isso, a última fase, eu vou retribuir as pessoas. Ou seja, vou recompensar, também outra palavra que pode aparecer em prova. Eu vou estabelecer recompensas sociais e recompensas materiais. Recompensas sociais, elogios, benefícios. Recompensas materiais, salário, gratificação. Pelo quê? Para as pessoas, pelas competências que eles buscaram desenvolver. Certo? Então, isso é um modelo de gestão de competência, que parte do planejamento das competências necessárias, do levantamento das competências atuais, para que a gente possa definir qual a lacuna entre uma coisa e outra. Para minimizar essa lacuna, a gente vai treinar ou vai captar.
né? Depois vamos acompanhar, avaliando o desempenho das pessoas para ver se elas alcançaram e conquistaram as competências, e depois vamos retribuir, certo? Voltando para a questão, já que a gente entendeu a gestão de competências. 44. A identificação de necessidades de capacitação é feita com base na lacuna entre as competências necessárias e as existentes na organização. A lacuna que é o gap que a gente tem aqui, o gap, né? O gap. E é exatamente isso. A partir da identificação do gap é que a gente vai definir as necessidades de capacitação. Certíssimo. Ou seja, nós vamos desenvolver as pessoas. Ou vamos captar pessoas no ambiente externo. Mas aqui ele está dizendo só identificar as necessidades de capacitação. Certíssima, 44. Vamos para 45. A espiral do conhecimento se desenvolve a partir de uma relação recursiva, estabelecida na combinação de conhecimentos tácitos e explícitos. Pessoal, aqui eu queria também, antes de responder e de ver as palavrinhas do mal, eu queria explicar o que é a espiral do conhecimento. A gente fala, né, que a gestão do conhecimento é uma mistura fluida de conhecimentos, habilidades, expertises, informações, mensagens, ou seja, todo tipo de conhecimento tácito que está na cabeça das pessoas, que é intrínseco às pessoas, tá certo? E fazer com que esse conhecimento tácito se converta num conhecimento explícito. Ou seja, que as pessoas compartilhem, que as pessoas combinem, que as pessoas externalizem esse conhecimento e sejam depois internalizados pelas outras pessoas. Tá certo? Então, é uma conversão, é uma espiral do conhecimento. E essa espiral do conhecimento, ela trabalha da seguinte forma. Eu tenho conhecimento tácito e conhecimento explícito. Eu tenho conhecimento tácito e conhecimento explícito. Tá certo? Deixa eu escrever aqui. Tácito, explícito. Tácito, explícito. Certo? Então, vamos lá. Como é que funciona a espiral do conhecimento? Quando eu digo que o conhecimento tácito, e tudo começa do conhecimento tácito, quando eu compartilho o conhecimento tácito com outro conhecimento tácito, o que está acontecendo dentro da minha organização? Eu estou socializando o conhecimento. Ou seja, nós dois estamos tendo uma conversa, estamos socializando uma prática. Eu faço de um jeito, você faz do outro. Nós estamos socializando uma coisa que eu sei fazer e você está socializando uma forma de fazer. E a gente está construindo talvez um novo conhecimento a partir de um conhecimento que a gente tem dentro da gente. Quando este conhecimento, isso é a socialização, ou seja, o conhecimento tácito com tácito, ele é socializado. Quando esse conhecimento tácito é explicitado, ou seja, se transforma num livro, num manual, ou eu passo a dar uma aula, eu tenho um conhecimento tácito, e eu estou dando uma aula para ti, estou escrevendo, eu estou transformando esse conhecimento em explícito. Quando eu transformo o tácito em explícito, eu estou externalizando o meu conhecimento. Eu estou externalizando o meu conhecimento através do diálogo, através de uma aula, através de um livro, de uma apostila, seja do jeito que for. Eu estou pegando um conhecimento meu e estou externalizando para você. Mas também existem dois conhecimentos explícitos, por exemplo, né, uma coisa que está escrita, uma monografia, e a partir dessa monografia, junto com outra monografia. Dois conhecimentos explícitos que se combinam. Quando o explícito se combina com o explícito. Quando o explícito se combina com o explícito. Ou seja, você tem um manual e, além de tudo, existe um livro. E esses dois conhecimentos que já são explícitos, já como são conhecidos, eles são combinados, né, para fazer com que as pessoas depois internalizem esse conhecimento. Você vai para uma aula, você pega o manual, o professor externaliza e ainda te dá um manual de como fazer, de como, né, estabelecer as boas práticas. Coloca isso em livro e externaliza isso. Então, pega o conhecimento que já tem explícito e junta com outro conhecimento explícito, combinando esses dois conhecimentos. A gente diz que quando a gente fala de explícito com explícito, a transformação, há uma combinação desses dois conhecimentos. E o ideal para que a espiral continue rodando é que esse conhecimento explícito que está nos livros, que está nas apostilas, que você aprendeu assistindo aula, você consiga levar ele para a sua prova, colocar em prática, colocar no dia a dia da organização. Ou seja, internalize esse conhecimento, internalize
internalização, esse conhecimento, né, fazendo com que esse conhecimento explícito passe a ser tácito. Ou seja, internalize dentro de você. E aí a espiral roda, né? Um conhecimento explícito que se transforma em tácito, quer dizer, você aprendeu a dirigir automaticamente. Aí você pega um carro com outra pessoa e ela te ensina uma outra coisa. Aí um conhecimento tácito dela com outro conhecimento tácito teu, né? É sociabilizado e esse conhecimento tácito é explicitado e assim vai a espiral do conhecimento. E a gente diz que a espiral do conhecimento, ela é, na realidade, uma espiral que vai cuidar da conversão do conhecimento tácito em explícito. Ok? Você entendeu essa lógica da gestão do conhecimento? A gestão do conhecimento trabalha exatamente com isso. Como transformar o conhecimento e fazer com que o conhecimento entre no coração das pessoas, né? Já que cada um tem o seu conhecimento e muitas vezes não sociabiliza, não externaliza, não combina e não internaliza. Tá bom? Agora eu acho que a gente consegue responder tranquilamente essa questão. Vem para cá. A espiral do conhecimento se desenvolve a partir de uma relação recursiva. Ok, essa relação recursiva, estabelecida na combinação de conhecimentos tácitos e explícitos. Gente, não é combinação. Primeiro que a combinação não é tácito e explícito, é explícito e explícito. A combinação é explícito e explícito. E tem mais, a espiral do conhecimento não é uma relação recursiva de combinação, é de conversão do conhecimento tácito e explícito. Aí estaria certa. A palavra combinação está errada, que a palavra combinação se refere ao conhecimento explícito e explícito, e não ao conhecimento tácito e explícito. Agora, se ele tivesse colocado a conversão, aí está certo. Tá bom? Então, essa alternativa está errada, a 45. Vamos para a próxima questão. Questão número, no meu material, a questão número é 77. 77, que trata de administração. Eles dão umas puladas aí na prova, né? Aí são outras questões de outras matérias. Vamos lá. A administração pública, de maneira geral, passa por inúmeras mudanças em um processo centenário. A gestão governamental, por exemplo, migrou, ainda que parcialmente, de um modelo patrimonialista para um modelo gerencial, em que há maior proximidade com o cidadão. Acerca desse tema, julgue os itens a seguir. Pessoal, esse é um assunto que vocês estão vendo aqui. Acho que tem três questões que tratam só disso. Então, com certeza vai ter questões na tua prova. 3 só do mesmo assunto, tá? Vamos só para a gente entender rapidinho. A administração, ela evoluiu. Ela evoluiu desde o início do Brasil colônia. O Estado nasceu patrimonialista. Na década de 30, nós implantamos, através do Departamento Administrativo do Serviço Público, né, com Getúlio Vargas, a administração burocrática. E a partir de 95, mais precisamente, nós passamos a implantar a gestão ou a administração pública gerencial, ou o que a gente chama em prova também administração por resultados, né? E aí por isso que eles falam lá parcialmente, porque na realidade os autores dizem que nenhum modelo morreu totalmente. Pelo contrário, o modelo de administração pública gerencial ainda permanece de vez em quando, né, surgindo nele, né, práticas patrimoniais. Tá bom? E esse modelo de administração pública gerencial, que a gente chama de gestão voltada para resultados, é quem trabalha com indicadores de desempenho, é quem trabalha com BSC, com objetivos, com gestão de processos, gestão de projetos. Na realidade, são todas ferramentas utilizadas para alcançar os resultados na administração pública. Na realidade, esse modelo de administração gerencial, ele vai se inspirar nos modelos de gestão privada. Por isso é chamado de administração pública gerencial, porque ele vai se inspirar nos modelos de gestão privada para implantar algumas dessas técnicas no serviço público e fazer com que o serviço público efetivamente dê resultado para o cidadão, certo? Então vamos lá, ver se a gente consegue responder. 77. A administração pública gerencial aprimorou mecanismos de controle do modelo burocrático, alterando seu foco para os resultados e incrementando o nível de accountability na gestão governamental. Minutinho, vamos para cá, vamos para cá. A administração pública gerencial
Desculpe. Administração pública burocrática. Administração pública gerencial. Palavrinhas do bem, ok? Palavrinhas do bem, ok? Vou colocar as palavrinhas do bem. Que quando você enxergar na prova da SES, você vai dizer se está certo, se está errado, se está certo, se está errado. Certo? Aí depois a gente vai para a questão. Olha para cá. Falou em centralização, é burocrático. Falou em descentralização, é gerencial. Falou em autonomia. Falou em flexibilidade. Falou em gestão por processos. Já estudamos isso, né? Gestão da qualidade. Falou em centralização. Falou em foco no processo. Falou em controle. Desculpe. Peraí. Tá errado isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Tá errado. Borracha. Não, aqui. Pegar de novo. Borracha. Tira foco. Tira foco. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Vamos lá. Vou escrever melhor. Vamos lá. Não é foco. Controle. Controle de processo. Como é isso, Beth? Você botou controle de processo e aqui você botou gestão por processo. Minha gente, controle de processo é o controle de cada atividade de forma independente. É o controle de, não é o controle por. A gestão por processos é uma visão horizontal. O controle de processo é uma visão vertical. E aí, controle de processo vertical. Visão vertical, visão horizontal. Controle, eu ia escrever aqui, o controle de processos é um controle a priori. Sabe o que é um controle a priori? É o controle do controle do controle. Você faz, eu controlo, o outro controla, o outro controla, o controle. Porque todo mundo desconfiava de todo mundo na administração burocrática. Na administração gerencial, a gente vai trabalhar o contrário. A gente vai trabalhar com controle. Mas o controle a posteriori. A posteriori. Posterior. Ou seja, em vez de ser controle de processos, é controle de resultados. É indicadores. Falou em indicadores na prova, é administração gerencial. Falou em prestação de contas, falou em accountability. O que é a accountability, gente? É um mecanismo de prestação de contas e de responsabilização dos gestores. A administração gerencial vai trabalhar com o quê? Com resultados. Resultados que só podem ser medidos a partir do aprimoramento e do fortalecimento dos mecanismos de accountability. Ou seja, do aprimoramento e do fortalecimento da prestação de contas para que a gente possa responsabilizar. Qual a definição de accountability que está na questão? Prestação de contas e responsabilização dos gestores. Tá certo? Essa é a ideia que a gente tem na administração pública gerencial. Tá? Controle a priori, controle de processos, centralização, formato, foco na verticalização, formato piramidal. Aqui são estruturas em redes, estruturas matriciais na administração gerencial. Então, todas as palavrinhas do bem para gerencial, gente, está ligada à autonomia, à flexibilidade, à gestão participativa, à qualidade, à gestão de projetos, gestão de processo. Pega essas palavrinhas do bem. As palavrinhas do bem para a burocracia é centralizado, burocrático, mecanicista, tá certo? Controle de processos, controle a priori, porque na administração burocrática se desconfiava de todo mundo. Havia uma desconfiança prévia. E na administração gerencial há uma confiança no administrador. Fora isso, na administração burocrática, o Estado executava tudo diretamente. A execução do Estado executava. Execução. Vamos ajeitar aqui. Deixa eu apagar, porque senão vai ficar uma zona também, né? Vamos aqui. Execução
do Estado, direta. O Estado criou vários órgãos, empresas, fundação, autarquia, empresa pública, para o Estado executar diretamente. O conceito de serviço público era um conceito no qual o Estado executava diretamente. Era um serviço voltado para a sociedade, só que realizado pelo Estado. Na administração gerencial, qual é o foco do Estado? Não precisa ele executar. Quando você enxergar em prova a execução do Estado, isso é burocrático. Na administração gerencial, ele vai buscar parceiros. Ele vai buscar quem faça melhor do que ele, tá certo? Então, a palavra parceria está aqui. Nosso tempo esgotou. No próximo bloco, a gente volta para a questão e a gente corrige. Já já a gente vem, tá bom? Fica aí!